Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, conforme foi prometido, eu trouxe hoje, estou gravando esse vídeo aqui para que a gente possa dar continuidade às nossas discussões com relação à BNCC. Se ela é vilã, se ela é mocinha, se ela tem características dos dois, para a gente entender então um pouquinho deste processo, certo? Então, o primeiro item que eu gostaria de tratar aqui com vocês é que a BNCC não é algo tão novo assim. Então, desde a Constituição lá na LDB em 96, no Plano Nacional da Educação, lá em 2014, ela já vem sendo sinalizada, né? E dentro desse plano, principalmente do Plano Nacional da Educação, com algumas metas que precisam ser alcançadas, a BNCC também contempla algumas dessas metas aí para serem desenvolvidas. Então, ela não é algo tão novo, né? O que gerou muitas críticas no decorrer dessa sua elaboração é que a BNCC ela foi um documento muito rápido para ser apresentado, para ser executado, né? Sendo esse um documento, uma normativa nacional, precisaria ter sido feito mais debates com relação a ela, né? Foram feitos poucos debates, né? E ela tem sim um cunho muito neoliberal, porque muitas empresas é quem discutiram sobre ela, a iniciativa privada discutiu muito sobre ela. Então, gerou um certo desconforto para as universidades públicas, para os professores, para nós, entendedores da educação, porque nós fomos deixados um pouquinho de lado. Discutimos a BNCC em alguns momentos? Sim, discutimos, mas não foi uma discussão tão impactante, né? Uma discussão tão significativa que pudesse realmente promover melhorias no desenvolvimento daquele documento. Um outro ponto que gera críticas, né, é a rapidez com que este documento foi elaborado, foi estruturado e já foi lançado, para que nós, todas as esferas, né, pudéssemos colocar em prática esse documento. Esse documento, no entanto, sem uma formação adequada para nós professores, desde a educação infantil ao ensino médio, principalmente na sequência eu vou falar para vocês do ensino médio. Foi um documento que, como foi muito rápido, né? E ele trabalha com alguns itens pontuais que são as competências e as habilidades, não se pôde conversar com relação a isso, para se entender como é que seriam feitas as avaliações, como é que essas competências e habilidades impactariam na vida desses nossos estudantes, tá? Por quê? Porque as competências e as habilidades, elas só têm sentido, só fazem sentido se o estudante tiver o entendimento delas, se apropriar delas e conseguir utilizar isso no seu dia a dia. As competências e as habilidades, elas vêm historicamente, né, lá do mundo do trabalho. Então, utilizava-se das competências e as habilidades para dizer se a pessoa estava apta ou não para aquele determinado trabalho, se ela tinha aquele determinado entendimento. Não que no campo da educação não seja aplicável, é aplicável. Dá para se aplicar as competências e as habilidades do aluno saber fazer e de como que ele fará isso, né? Que são as habilidades, as ações que ele terá para desenvolver aquela competência. O que não dá é selecionar poucas habilidades e competências para serem desenvolvidas num curto espaço de tempo, né? E fragmentar, porque agora falando de ensino médio, né? O ensino médio, por exemplo, que é o que tem mais deixado os professores e pesquisadores da área mais aflitos, o ensino médio ele tem uma estrutura de competências e habilidades muito limitadas com relação à educação infantil e ao ensino fundamental. Por que ela acontece isso? Porque foi pensado, né, a proposta teórica do documento normativo, a BNCC, é que as escolas trabalhassem colaborativamente, multidisciplinarmente, essas disciplinas que, por enquanto, são em caixinhas separadas, né, português, matemática, história, geografia, ciências, biologia, e que trabalhassem elas por áreas de conhecimento, né. Então, nós temos a área da ciência da natureza, a área das linguagens, a área da matemática, tecnologia. Então, que essas áreas pudessem ser trabalhadas e, dentro dessas áreas, os professores pudessem conversar e preparar as aulas, criarem projetos, né? Só que nós nos deparamos com uma realidade totalmente diferente, né?
Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós, professores do ensino médio, não tivemos um tempo para planejarmos juntos. Então, eu, professora de biologia, junto com os meus colegas da química e da física, não tivemos um tempo hábil, né? E as habilidades que tem para serem dado contas lá do primeiro ao terceiro ano, elas são muito limitadas. Se nós tivéssemos esse tempo hábil de discutir juntos, planejar juntos as nossas aulas, os nossos estudantes teriam muito mais conhecimento, se apropriariam muito mais das competências, desenvolveriam muito mais as habilidades do que no formato que tem hoje. Porque hoje a gente usa a BNCC, teoricamente, mas na prática não é aplicável. No nosso planejamento, a gente precisa dar conta lá das habilidades. Só que na prática não é assim que funciona, né? Para o nosso estado, criou-se, então, alguns cadernos formativos para nós professores que nos norteassem, né? Já que a BNCC não contempla as habilidades necessárias que eu preciso dar conta lá dentro dos conhecimentos de biologia, lá dentro dos conhecimentos de química e de física, criou-se esse caderno, que é paralelo à BNCC, para que pudesse ser dado conta, né? Só que ainda assim, nós professores não tivemos a formação adequada para conseguir compreender tudo aquilo que está neste caderno, tudo aquilo que vem ser a BNCC e como nós, professores do ensino médio, poderíamos aplicar isso, né? Então ficou assim um pouco obscuro as coisas, não temos o conhecimento, não temos as informações todas necessárias. Então essa é uma das críticas muito, muito, muito significativas que os profissionais da educação, professores que estão aí na linha de frente, têm se debruçado nessa crítica, porque realmente ela é algo assim que foi colocada para nós, mas não foi dado um suporte. Então eu convido vocês, né, a pensarmos juntos que a BNCC, já que ela está aqui, que ela foi colocada para nós, que nós possamos pensar nela com relação às habilidades, com relação às competências e como podemos trabalhar isso com os nossos estudantes, né? Existem algumas estratégias que podem ser desenvolvidas em sala de aula que contemplem isso. Talvez tudo a gente vai dar conta, bem provável que não, mas uma parcela, e isso vai deixar as nossas aulas e os nossos estudantes, os nossos colegas, né, mais tranquilizados. As nossas escolas vão estar um pouco mais tranquilas, né? Porque existe sim uma luz no fim do túnel. Quando a gente trabalha competências e habilidades, essas competências elas precisam ser aquilo que o aluno saiba fazer depois de um certo percurso formativo. E também na literatura diz que a gente precisa trabalhar essa questão multidisciplinar. Então, nos nossos próximos stories lá no Instagram, eu vou trazer para vocês algumas ideias, sugestões de aulas de planejamento, de sequência didática, sequência de ensino investigativa que você possa abordar nas suas aulas e que contemple, sim, essas áreas do conhecimento e que fomente realmente a aprendizagem do seu estudante. Porque muitas são as críticas, muitas são os problemas encontrados na BNCC, mas cabe a nós agora tentarmos fazer o melhor pelos nossos estudantes. Então eu convido você que está aí me assistindo agora, venha comigo, assista lá nos stories, assista no meu Instagram, acompanhem os stories, acompanhem os feeds, que eu vou trazer material bem legal e divulgar para vocês, tá certo? Um beijão no coração de todos, fiquem tranquilos, tá? Essa discussão da BNCC ela não para por aqui, a gente ainda vai falar dela muito, afinal de contas ela é o nosso caderninho de cabeceira, né, nosso livrinho de cabeceira para a gente preparar com tanto amor e carinho aí as nossas aulas. Beleza? Um beijão para vocês, um forte abraço e até mais.